Olá, crianças, boa noite. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Estamos aqui mais um ano, começando a nossa evangelização infantil, para aprendermos os ensinamentos de Jesus e as leis de Deus. Então vamos começar. Eu sou a tia Paulinha, da Casa do Caminho. E antes da gente começar a nossa aulinha, vamos fazer uma prece, pedindo a Deus e a Jesus a proteção. Senhor Deus, nosso Pai Criador, Jesus, nosso amigo querido, pedimos a sua proteção, o seu amor, as suas bênçãos sobre cada um de nós, todas as nossas criancinhas, as suas famílias, os seus lares, e sobre nós também, Senhor. Que a tua paz e o teu amor estejam presentes hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. A gente vai falar sobre rebeldia. Vocês já ouviram falar em rebeldia? Eu acho que alguns de vocês já conhecem um pouquinho, ou um poucão. Vamos então descobrir o que é rebeldia? Rebeldia é quando eu me revolto contra as regras, contra as leis, contra os combinados, né? Ou contra as autoridades. Que pode ser. O que é autoridade? Alguém que manda, que tem o poder de mandar na gente. Então, quando eu me revolto, quando eu não quero seguir as regras, quando eu não quero seguir ordens, aí eu estou sendo rebelde. Vamos pensar assim, ó. A mamãe chama a gente pra gente jantar. E a gente tá lá no joguinho. Tá. Aí a gente não obedece. Continua jogando. Mas a gente sabe que a regra da casa é que aquele horário que a mamãe chega e chama a gente tem que parar de jogar. Tomar banho ou ir jantar, se a gente já tiver de banho tomado. Mas a gente tem que parar. Mas a gente não para, a gente continua fazendo o que a gente quer. E aí a gente está sendo rebelde com as regras da casa, né? A nossa casa, assim como a nossa escola, tem várias regrinhas. A gente não pode bater, a gente não pode gritar quando a gente for falar com o outro, a gente não pode jogar lixo no chão. Já pensou se eu jogar lixo no chão, no meio da sala? São regras que a gente tem, né? Para a gente poder viver num ambiente legal. Da mesma maneira que na nossa casa tem regrinhas, na escola também tem regrinhas, né? Eu não posso empurrar, eu tenho que cuidar do material, eu tenho que cuidar dos móveis da sala de aula, né? Eu não posso escrever na parede, eu não posso gritar com meu amigo, eu tenho que levantar a mão se eu quiser falar. São várias regrinhas. E quando a professora estiver falando, eu tenho que ficar quietinho, ouvindo para entender. Se o meu amigo estiver falando, eu tenho que parar de falar e ouvir, esperar a minha vez. Tudo isso são regras que a gente deve seguir. Na sala de aula, normalmente tem um cartaz grande com as regrinhas da sala. Na nossa casa, a mamãe e o papai sempre falam das regras da casa pra gente. Olha, tem que levantar cedo para ir para a escola. Tal hora tem que sentar para almoçar. Agora, na pandemia, a gente deve ter hora para estudar, hora para dormir. São as regras, né? Não pode bater no irmão. Tudo isso são as regrinhas para a gente conviver. Mas só na sala de aula e só na escola que a gente tem regras? Será? Não. A gente tem as regras do nosso país. Vocês sabiam isso? Existem as regras chamadas de leis. São leis para a gente poder viver. Então,
Se eu quero atravessar a rua, eu tenho que atravessar na faixa de pedestre, porque a lei manda que eu atravesse ali naquela faixa. A lei manda que o carro, quando vê o sinal vermelho, ele pare, né? Senão ele é multado. A lei do nosso país diz que ninguém pode matar alguém, que a gente não pode roubar nada que é do outro, que a gente não pode bater em ninguém. Por quê? Se eu fizer alguma dessas coisas, eu posso ser preso. Então, eu tenho que aprender desde agora, que eu sou pequenininho, a seguir as regras. Porque quando eu não sigo regras, quando eu cresço, o que acontece comigo? Eu vou ser um adulto que também não vai seguir regras. Só que quando eu sou criança e eu não sigo regras, o que acontece? Qual é a consequência? Eu fico de castigo. Às vezes a mamãe bate na gente, né? E dependendo do que eu fizer, eu posso até ir parar numa instituição. Se eu sou uma criança e eu mato uma outra criança, eu posso ficar numa instituição. Se eu tiver feito aquilo de propósito, é claro. Então, mesmo criança tem que tomar muito cuidado com as coisas que faz. Mas, normalmente, uma criança, ela acaba ficando de castigo e ela acaba apanhando se a mãe for de bater, né? Mas e quando eu viro adulto? Quando eu viro adulto, eu vou ter as consequências de um adulto, que pode ser pagar multa, que pode ser ficar preso. E a gente não quer isso, né? Então, a gente tem que aprender desde agora que a gente é criança a seguir as regras de onde a gente estiver. É muito importante. Mas eu vou seguir qualquer regra. Por exemplo, eu tenho um monte de amiguinhos, um grupo de amiguinhos. E aí, no grupo dos meus amiguinhos, eles resolvem criar uma regra que todo mundo vai bater no aluno novo que chegou, ou no vizinho que veio morar agora. Vamos fazer essa regra, todo mundo, quando ele passar, todo mundo tem que bater nele. Opa! Será que eu tenho que seguir essa regra do meu grupo de amigos? E agora? Será que eu vou ser um rebelde da regra do grupo? Ou será que eu vou seguir essa regra? Como é que eu vou saber? É muito fácil. A gente também tem as leis de Deus. Vocês já ouviram falar das leis de Deus? As leis dos homens vocês já ouviram falar, né? A gente já falou de lei de trânsito, a gente já falou de lei que as pessoas não seguem e vão presas, que são as leis penais, né? A gente já falou sobre várias leis. Mas e a lei de Deus? Onde é que está escrita a lei de Deus? Vocês já viram? Será que está escrito no céu? Na terra? Nas ondas do mar? Onde estarão escritas as leis de Deus? Eu vou contar para vocês. Segredinho. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Como assim? As leis de Deus estão escritas lá na nossa consciência, no nosso espírito. Todas as leis de Deus estão gravadas dentro da gente. Então, a gente sempre sabe o que é certo e o que é errado. Sempre. Todo mundo. Até a criancinha? Sim. Sabe como é que a gente faz para descobrir se é certo ou se é errado? Se está dentro da lei de Deus ou se a gente está agindo fora da lei de Deus? De uma maneira muito simples. Jesus que veio ensinar para a gente. Jesus ensinou assim. Olha,
A gente tem que fazer com o outro o que a gente gostaria que fizesse com a gente. Amar o outro como a gente se ama. Se eu tiver na dúvida, eu penso assim, como atitude minha, se eu tiver na dúvida, eu penso assim, se fizessem isso comigo, eu ia gostar? Se eu ia gostar, legal, eu estou fazendo uma coisa boa. Se eu não ia gostar, de verdade, se eu não fosse gostar, isso não é uma coisa legal, não está de acordo com a lei de Deus. Então vamos dizer que a gente está num jogo de futebol. E aí eu vejo a bola, o amiguinho está perto da bola, eu corro, empurro ele, jogo ele longe e pego a bola para fazer um gol. É legal? Ele cai, se machuca, rala o joelho, machuca a perna. Foi legal o que eu fiz? Eu acho que foi legal, eu fiz um gol. Todo mundo gostou, todo mundo achou que eu fiz um gol legal, todo mundo elogiou o gol que eu fiz. Mas e a minha atitude com o meu amigo de empurrar ele para poder pegar a bola? Foi legal? Não sei. Será que eu gostaria? Se eu tivesse indo dar um chute na bola, que alguém me desse um empurrão, eu caísse no chão e me machucasse? Será que eu ia gostar que alguém fizesse isso comigo? Não ia gostar. De verdade, eu não ia gostar. Então isso não está de acordo com as leis de Deus. Lá na minha consciência eu sei que o que eu fiz não é certo. Mesmo que ninguém saiba, eu sei. Lá no fundo, eu sei que, não foi legal. Agora, se chega um amiguinho na escola, né, ou na nossa rua, e o amiguinho é tímido, e não conhece ninguém, e não tem ninguém para brincar, e aí eu chego perto dele e falo, oi, vem brincar com a gente, apresento ele para os outros amigos, chamo ele para brincar com a gente, boto ele para fazer as coisas com a gente. Isso é legal ou não é? Será que está de acordo com as leis de Deus? Ou será que não está de acordo com as leis de Deus? Se fosse eu que chegasse num lugar que eu não conhecesse ninguém, será que eu ia gostar que alguém ficasse meu amigo? Que alguém me ajudasse a fazer novas amizades? Que alguém ficasse me enturmando com as outras crianças? Eu ia gostar. Eu ia querer que alguém fosse meu amigo. Eu ia querer que alguém me apresentasse outras crianças, que brincasse comigo. Então, isso está dentro da lei de Deus, está de acordo, atitude legal, muito bem. Viram como é fácil? É muito fácil a gente seguir as leis de Deus. Só que na maioria das vezes, a gente é rebelde, porque a gente quer fazer o que a gente quer, sem pensar no outro. Então, quando eu vou lá e pego a bola para fazer o gol, eu não estou pensando no meu amigo, eu estou pensando em mim e na minha vontade de fazer o gol, esquecendo que eu também tenho responsabilidade sobre os outros. Porque existe uma lei também de Deus chamada lei de causa e efeito. O que é isso? Se eu faço alguma coisa para alguém, aquilo volta para mim. Se eu jogar uma bola para cima, vamos dizer que eu pego o celular. Que perigo. Pego o celular e jogo para cima. Ele não volta para mim? Se eu pego o controle remoto e jogo para cima, ele volta. Tudo que a gente faz volta pra gente. Igual uma bolinha, Eu pego isso aqui, eu não tenho bolinha aqui. Eu pego isso aqui, eu jogo, ele volta. Eu jogo, ele volta. Eu jogo, ele volta. Assim que funciona. Então, tudo que eu faço volta para mim. Se eu faço bem, volto bem. Se eu faço mal, volto mal. Às vezes não volta com aquela pessoa, volta com uma outra pessoa.
uma outra pessoa vem, ou a vida acaba fazendo com que a gente, de repente, ninguém vai empurrar a gente, mas a gente não vê um buraco, cai e machuca o joelho, igual o amigo machucou lá na hora que a gente empurrou ele. E a gente não sabe por que a gente caiu e se machucou. É a lei de causa e efeito. Eu empurrei, eu machuquei, logo depois eu acabo caindo e me machucando também, né? Aí eu vou contar para vocês rapidinho uma historinha que Jesus contou sobre uma ovelhinha rebelde. Existia um pastor que cuidava de 100 ovelhas. Nossa, é muita ovelha, não cabe nem na mão da tia. Eram 100 ovelhas. E todos os dias ele cuidava das ovelhinhas. E quando chegava de noitinha, ele pegava as ovelhinhas, recolhia elas e guardava elas lá num lugar seguro, onde elas podiam passar a noite tranquilas. Mas um dia, o pastor saiu, levou as ovelhinhas para passear, para pastarem, para comer capim. E elas estavam lá. E o pastor sempre dizia para elas não se afastarem, para elas não se perderem, para elas não caírem em algum buraco, né? E as ovelhinhas eram obedientes e seguiam as regras do pastor, que era, podia ficar ali pastando livremente, mas quando ele chamasse, elas tinham que voltar e que elas não se afastassem muito, porque era perigoso. Só que uma ovelhinha distraída, desobediente e, mais do que tudo, uma ovelhinha rebelde que não seguia as regras do pastor, resolveu ir passear, conhecer outros lugares. E aquele pasto ali naquele campo estava já enjoando ela. Ela queria conhecer lugares novos, ver outras flores, ver outras coisas. Eu não quero ficar, pastor, todo dia vem aqui, deixa a gente come, depois de noite a gente tem que voltar. Eu quero conhecer outros lugares. E aí ela foi indo, foi se afastando, até que ela se perdeu. Ela não sabia onde ela estava. E aí ela foi indo e foi escurecendo. E aí, de repente, ela não viu. Tinha um buraco, uma ribanceira. E ela caiu, e ela rolou, e ela se machucou toda. E ela ficou presa lá embaixo. E ela não conseguia subir porque ela machucou a patinha dela. Ela ficou com a pata dela toda machucada. E ela começou a gritar ao pastor, mas ela estava muito distante. E ninguém podia ouvir lá onde ela estava, lá naquele buraco. Olha só. Mas o pastor, muito bonzinho, quando ele foi de noite, quando ele foi contar as ovelhinhas, ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 98, 99. Ué, tá faltando uma ovelha. Ih, caramba! Ovelhinha! 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 Nada da ovelhinha aparecer. Aí ele resolveu guardar todas as 99 ovelhinhas, deixou lá guardadinhas para elas descansarem e foi atrás da ovelha rebelde, porque o pastor amava todas as ovelhinhas, mesmo a ovelha rebelde e desobediente. E aí ele foi, procurou daqui, procurou dali, e foi procurando e chamando e foi caminhando para longe, até que ele ouviu um bé, bé. Era a ovelhinha. Aí ele saiu correndo, desceu a ribanceira, foi lá, pegou a ovelhinha no colo, cuidou das feridinhas dela, porque ela estava toda machucadinha, tadinha. Botou a ovelhinha no ombro e levou a ovelhinha para junto das outras, em segurança.
A ovelhinha estava achando que ela ia morrer lá, naquela ribanceira toda machucada, que ninguém nunca ia encontrá-la. Mas o pastor nunca desiste da ovelhinha. Assim como o pastor, Jesus é o nosso pastor. E ele nunca desiste da gente. Mesmo quando a gente faz besteira, mesmo quando a gente é mal criado, mesmo quando a gente é rebelde, ele sempre está ali cuidando da gente. Mesmo quando a gente faz todas essas besteiras e se afasta dele. Então, qual é a lição que fica hoje? A gente tem que aprender a seguir as regras. Para quê? Para a gente, quando crescer, ser um adulto que segue as leis dos homens e as leis de Deus. Isso a gente tem que fazer desde agora, né? As leis da escola, as leis da casa, as leis de Deus. Então, hoje a gente vai ficar com esse ensinamento. Vamos aprender a ser obedientes para a gente não sofrer, que nem a ovelhinha que acabou machucando a pata, acabou ficando lá, passando um dia de desespero, à toa. Quando a gente não é rebelde, a gente tem uma vida mais tranquila. Mas, quando quando alguém quiser que a gente faça coisas que não estão de acordo com as leis de Deus, aí sim, a gente pode se revoltar, a gente pode ser rebelde e dizer: não, isso não é legal, isso eu não faço porque não está de acordo com a vontade de Deus, com as leis de Deus. Então, eu não vou bater em ninguém, eu não vou xingar ninguém, eu não vou destruir nada, porque isso não é de acordo com as leis de Deus. Tá legal? Um beijo grande pro coração de vocês. Fiquem com Deus. Saudades de todos vocês.